Fala, aluno do Dimensão Pro, estamos aí mais uma vez, agora para dar continuidade à nossa sequência de aulas, certo? Desta vez, iremos aprender, relembrar aí as figuras de linguagem, certo? Que também vai estar, de certa forma, ligada à semântica, que vocês já viram aí na aula anterior, certo? Vai estar inteiramente ligada também, porém desta vez com expressões. E aí, expressões, sentido interligado às expressões, que podem ser expressões de pensamento, expressão dentro de uma estrutura em relação à sua grafia e um outro tipo que eu vou trazer aí para vocês de acordo com o material, certo? Temos inúmeras figuras de linguagens, não dá para a gente decorar assim de uma hora para outra, mas nada que estudos e revisões não ajudam e esclareçam os nossos conhecimentos, certo? Então, algumas já são mais conhecidas de vocês concurseiros, são as que vemos mais de forma mais presente em nosso cotidiano, e outras que são um pouquinho menos conhecidas, mas que eu trouxe para vocês, sempre naquele passinho, certo? Um conceito e um exemplo, e aí nós vamos esclarecendo. Então vamos para o primeiro conceito aqui na telinha, do que seria essas figuras de linguagem, certo? Então, o que seria, ou que é, são formas de expressão que consiste no emprego de palavras, olha aí, a presença sempre das palavras dentro da nossa gramática, palavras ou expressões em sentido figurado. Olha aí, redobrando a atenção, agora voltada mais para um sentido figurado ou em um sentido diferente do atual. E aí existem três tipos, como eu disse a vocês. Há três tipos de figura de linguagem. Uma de palavras, certo? Vamos sempre ver a colocação da palavra mesmo dentro da frase, dentro do contexto, dentro de uma música, dentro de poesia, dentro de texto, certo? As de pensamentos, que aí, mesmo posicionada dentro de uma frase, dentro de um texto, é o sentido, o efeito que ela nos causa é algo voltado para o pensamento, e as figuras de construção, que são chamadas de sintaxe, aí são mais presentes em músicas, em textos em si, certo? Então são esses três tipos, e como eu já disse a vocês, algumas vocês vão achar bem pertinentes, particulares, como já conhecidas, e outras não, mas aí eu trouxe alguns exemplos. Então sigamos. Figuras de linguagem consistem na mudança ou na substituição do sentido real das palavrinhas para o seu sentido figurado, certo? Figura de linguagem vai ser sempre isso, ela agora vai ser tirada do seu plano real para um sentido figurado. E aí eu preciso dominar esse sentido figurado para que eu consiga interpretar o meu sentido real. Por isso que é utilizada a nomenclatura aí de figuras, certo? Vamos ver a primeira, bem básica, que é a figura de comparação. É a comparação entre dois elementos por meio de suas características comuns, certo? A gente consegue compreender. E normalmente, para que haja uma comparação, eu vou precisar de uma conjunção, ou seja, de uma palavrinha que me ajude realmente a comparar um objeto a outra, uma coisa a outra, uma pessoa a outra. Então, figura comparação. Por exemplo, a palavrinha como, a palavrinha tal, a palavrinha qual, a palavrinha assim, a palavrinha, perdão, repetir como novamente. Olha o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Um efeito comparativo dos olhos com a jabuticaba, certo? E eu precisei da palavra em si, da conjunção em si. Olha aí, mais uma vez nós precisando dominar, retomar as classes de palavra para que se haja realmente uma comparação. Eu preciso daquela palavrinha comprovando dentro da frase para eu fazer relação de uma palavra com outra, senão não temos o sentido, ok? Vamos agora para uma também bastante conhecida, que é a metáfora, certo?
A metáfora consiste no emprego de uma palavra fora do seu sentido próprio, mais uma vez, tendo como base uma comparação que ela pode ser subentendida, já que a conjunção, nesse caso, a palavrinha conjunção da comparação, por exemplo, na metáfora ela não vai aparecer de forma clara. Eu trouxe um exemplo aí. A casa deles era uma prisão. A casa de quem? Não ficou clara. Está se tratando realmente de uma prisão, de uma penitenciária? Ou seja, as palavras não são claras, mas pelo contexto, certo? Sem ser no sentido literal, eu subtendo, certo? A casa de alguns meninos, de algumas pessoas, tinha elementos que cooperavam para que lembrassem uma prisão ou a gente conseguisse relacionar a uma prisão. Pode vir aqui comigo na câmera. Outro exemplo. Dos meus olhos escorreram pérolas. Dos nossos olhos, literalmente, vão escorrer pérolas? Não. Mas a gente, no sentido literal, real, a gente já sabe que faz o quê? Acontece o quê? Lágrimas, água, choro. Ou seja, subentendimento, ou seja, uma metáfora utilizada aí em alguns textos, em algumas músicas, a gente consegue perceber esse jogo de palavras, ok? Vamos agora, catacrese. Voltamos à tela. É a utilização de um termo fora do seu sentido próprio por não haver uma palavra apropriada para expressar o que se pretende. É, na verdade, uma metáfora desprovida de originalidade pelo uso constante. Ou seja, também tirada do seu sentido próprio e literal. Porém, no caso da catacrese, não existe uma originalidade na escrita, certo? O pé de uma mesa. Quem nunca ouviu falar, de forma coloquial, empurra o pé da mesa, faz alguma coisa. Ou seja, a parte inferior da mesa, que dá sustentabilidade à mesa, ela não tem uma escrita com originalidade, certo? Então, é quando se utiliza essa figura de linguagem. É por se referir uma parte da mesa que não tem outro nome original. Então, pé de mesa, pé de ladeira e entre outros que podem aparecer aí só na forma conotativa, ok? Seguimos agora para a metonímia. Metonímia também é bem conhecida de vocês que já são concurseiros ou vestibulandos, certo? Ou seja, relembrando aí o que seria a metonímia, consiste na substituição de um termo por outro, com uma relação agora que já existe no seu significado, certo? Por exemplo, catacrese não existe uma forma original, mas a metonímia sim. Ela tem uma relação de sentido. Tem uns que não vamos conseguir fazer, tem que ser subentendido. Já na metonímia, nós conseguimos. Por exemplo, consegui comprar o celular com o meu suor. Você vai chegar na loja e tirar o suor do rosto e comprar o celular? Óbvio que não, professora. Claro que não. Mas aí, de uma forma contextual, é você trabalhando, dando duro, acordando cedo para poder ter o retorno do dinheiro, ou seja, tem uma relação de sentido, uma coisa com a outra, certo? E aí temos a presença de uma figura de linguagem que denominamos como metonímia. Ele possuía inúmeras cabeças de gado. Quem? O dono dessas cabeças de gado, ele tinha várias cabeças? No sentido literal, não. Em seu sentido figurado, um fazendeiro, possivelmente com uma boa quantidade de bois e etc. Ok? Perífrase. Agora, vamos para o quinto exemplo. É o emprego de uma expressão que identifica coisa, pessoa, salientando suas qualidades, ou um fato notável pelo que são conhecidas. Ou seja, eu não vou dizer o nome da pessoa, do animal, do que eu quero falar, e eu estou usando sim características que já me remetem automaticamente ao que eu estou falando. Vai ser esse tipo de figura de linguagem. Por exemplo, eu moro no país do futebol, moramos no país do futebol. Só em falar isso, reconhece que moramos no Brasil,
vou passar férias na cidade maravilhosa, ou seja, no Rio de Janeiro, certo? Geralmente utilizamos isso de forma mais corriqueira quando vamos comprar, dependendo de algum objeto, rapidamente comentando com vocês, além desses exemplos. Por exemplo, a mãe de vocês aí pedem para vocês comprar uma bucha de Bombril, certo? Não é. Bombril seria uma marca, certo? E seria o certo esponja de aço. Então, quando acontecem essas trocas, temos aí a perífrase, certo? É observar o objeto que eu estou falando, a pessoa através de suas características. Sinestesia consiste na mistura de sensações. Olha aí, não só na grafia agora, mas a sensação que aquilo vai me causar na compreensão. Consiste na mistura de sensações que produzem forte sugestão. Dirigiu-me com um comentário duro e amargo. Ou seja, aquela pessoa ela foi áspera com o outro na forma de falar. Ou seja, se dirigiu com um comentário duro e amargo, mas no sentido literal. Tem como uma pessoa ser, isso a gente só consegue perceber através do tato, certo? Do paladar, melhor dizendo. E aí eu trouxe, no que pode se encaixar também outros exemplos. No olhar penetrante, ele me olhou com um olhar penetrante, ou seja, a visão e o tato. Risada gostosa, tem a ver com a audição e com o paladar. Cheiro azedo, olfato e paladar. Resposta seca, audição e tato. Ou seja, tudo isso estaria inteiramente ligado à figura de linguagem sinestesia, certo? Vamos agora para as de pensamentos, que lá quando estivermos na nossa grafia ou na nossa análise, estamos automaticamente fazendo uma relação com o pensamento, seja contraditório ou não. Sigamos. Figuras de pensamento caracterizam-se por apresentar ideias diferentes daquela que normalmente a palavra sugere na frase. As principais figuras de pensamento são antítese, certo? Antítese, vamos aí analisar a primeira. Consiste no emprego de palavras ou expressões de sentidos opostos para realçar o contraste das ideias. O leite está quente e o café está gelado. Automaticamente acontece uma guerra no nosso pensamento psicológico. Geralmente, nós tomamos ou costumamos ver ao contrário. O leite gelado e o café bem quente. Geralmente as pessoas gostam dele bem quente. Ou seja, houve aí essa troca de sentido oposto. O leite está quente, o café está gelado. Qual seria a figura de pensamento para você, concurseiro? Ou seja, seria aí uma relação que estabelece uma antítese, certo? A mesma coisa, outro exemplo, ela está entre a vida e a morte. Espera aí, está mais para viver ou está mais para morrer? Está naquele meio termo, certo? Agora, o que seria a figura eufemismo? Eufemismo é quando a gente quer abrandar uma situação. Consiste na suavização da linguagem, evitando-se o emprego de palavras ou de expressões desagradáveis, certo? Quando eu quero abrandar, diminuir, não causar tanto impacto numa informação. Por exemplo, as pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades, ou seja, as pessoas de terceira idade seriam os idosos, as pessoas velhas, e existem aqueles idosos que não gostam de ser chamados de velhos. Então a gente vai lá para abrandar a situação, dependendo do contexto, faz as trocas de palavras, que seria a figura de linguagem eufemismo, certo? Você, olha aí, eu vou adaptar ainda esse outro exemplo que eu trouxe. João sempre foi cheinho, puxou ao pai. Você está mais cheinha, está mais forte, ou seja, eu estou abrandando a situação, suavizando as minhas palavras, estou utilizando uma figura de linguagem que é denominada como eufemismo, certo? Ironia, esse bem conhecido, bem presente aí. Ironia
consiste em se dizer o contrário do que se pensa, normalmente com a intenção sarcástica. Por exemplo, puxa, que bom que o elevador quebrou. Agora só teremos que subir 12 lances de escada. São bem poucos. Ou seja, observe seu contexto aí, você já vem cansado e chega achando que vai ter uma forcinha do elevador. Essa pessoa de verdade ficou contente? Não, ela foi irônica. Subir aí 12 degraus. Mais uma figura, certo? Vamos dessa vez agora analisar a hipérbole. Hipérbole caracteriza o exagero da linguagem. Quando eu quero exagerar alguma coisa, falar que, na verdade, no sentido literal e denotativo, não tem como, não é verdadeiro, mas na minha linguagem eu posso fazer esse jogo. Então, eu utilizo a hipérbole para quando eu quiser tratar de exagero. Caracteriza-se pelo exagero da linguagem para intensificar uma ideia. Ou seja, eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso. Será que essa pessoa já conseguiu falar 1 milhão de vezes essa mesma problemática e não foi solucionada? Não, mas no jogo das palavras, ela usou a hipérbole para intensificar o que já foi dito ou o que quer dizer. Eu morro de rir quando eu assisto essa série. Você está viva, você está dizendo que você acaba de rir. Ou seja, você aproveita muito, você se diverte muito e na hora de expressar através das palavras, de intensificar, você usou a hipérbole para exagerar aí nos seus sentimentos e pensamentos, ok? Então, hipérbole está ligada ao exagero da linguagem. Vamos agora para mais uma, que é a prosopopeia ou personificação. O que seria? Seria a atribuição de características de seres inanimados ou irracionais, e também chamada de animização. Ou seja, é quando eu quero conceder sentimentos e ações humanas a seres que, na verdade, não são inanimados. Isso aí acontece, por exemplo, dentro de alguns textos, não é isso? Dentro de contos, de fábulas, certo? Dependendo do texto, você encontra esse tipo de situação. E se for em frase isolada de concurso, se eles pedirem para você avaliar qual a figura de linguagem, também pode colocar frases isoladas para que vocês analisem. Por exemplo, olha aí um exemplo de personificação. O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve e um cego que guia. E aí? No sentido literal, realmente o livro é isso? É óbvio que não, o livro não tem boca. Mas aí você abre. O que é que uma leitura de um livro ela pode te proporcionar? Para onde é que ele pode te guiar? Quando você está aí na sua apostila de concurso, auxiliado às aulas práticas, às videoaulas, esse livro aí, ele pode te guiar até onde? Ele vai te guiar ao teu sonho, aonde você almeja chegar. Ou seja, eu estabeleci uma atribuição humana a um livro, certo? A um objeto. Eu trouxe vida, tentei trazer vida, que no sentido conotativo e contextual existe. No literal, não. Mas no contextual, sim. Ok? Gradação seria a figura de pensamento que consiste em organizar uma sequência de ideias no sentido crescente ou decrescente. Isso aí acontece também em alguns tipos de texto. Há exemplos que queremos falar. Falei com você uma vez, 2 vezes, ou seja, gradação, gradativo. E aí tem uma fala aqui de Machado de Assis, que eu trouxe como exemplo para vocês. Mais de 10, mais 10, mais 100, mais 1000, mais 1 bilhão, uns cingidos de luz e outros ensanguentados. Olha aí, contextos diferentes, se tratando dessas pessoas de quem Machado de Assis quis falar, mas ele usou aí a figura de linguagem gradação para falar de um contexto que envolveu inúmeras
pessoas, certo? Então, saiu jogando números numa situação gradativa. Apóstrofe, agora seria a invocação ou chamamento de alguém ou de alguma coisa. Apóstrofe vem de apóstrofo. Apóstrofo é um sinal gráfico que a gente utiliza para abreviar alguma palavra, que eu trago o exemplo já aqui no próximo slide. Aqui nesse caso eu trouxe o da apóstrofe em si, que corresponde sintaticamente ao vocativo. A quem é que eu estou chamando, invocando, o que foi que eu quis expressar no meu texto, na minha produção, que foi necessário usar um apóstrofe, certo? E o apóstrofo em si é esse sinal que vocês estão vendo aí no D mudo. Por exemplo, caixa d'água, lençóis d'água, certo? Isso seria o sinal do apóstrofo. Já apóstrofe seria a invocação de alguma coisa, eu quero chamar alguma coisa. Então, dentro do texto, isso aí seria o uso de apóstrofe, que foi o caso de Castro Alves, escritor brasileiro, que aí colocou em um trechinho, Vozes da África. Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Ou seja, chamando, invocando, apelando dentro do seu texto a Deus, certo? E para isso foi necessário usar o apóstrofo e correspondente a apóstrofe em si, que é chamando ou invocando alguém. Há 2000 anos te mandei meu grito, certo? Ou seja, seria apóstrofe nesse sentido. Paradoxo, como eu disse a vocês, são inúmeras figuras de linguagem, umas menos corriqueiras e outras mais. Por isso estamos aí nessa sequência, certo? Só um minuto para uma água e eu retomo a vocês com paradoxo. Ou seja, paradoxo trata-se também de uma antítese, lembra? Relação contrária. Porém, a diferença entre uma e outra é que o paradoxo ele vai ser mais intenso no contraste de ideias antagônicas, certo? Quando você for observar o contexto, você vai ver que o paradoxo ele é mais intenso, requer como é que eu posso dizer? Eu acho que desgaste mental não seria a colocação perfeita, mas ele requer um conhecimento a mais que você, certo? Que você consiga fazer essa analogia, essa interpretação de forma mais intensa, mais puxada, ok? Olha aí, gramaticalmente falando, certo, pessoal? Não só gramaticalmente, como semanticamente. Se eu não entendo o sentido e o semântico da palavra, eu não consigo observar qual o jogo que o autor, que o escritor, ele quis fazer ou quis me repassar. Estou cheio de me sentir vazio. E aí? Você está cheio ou você está vazio? Ou você está uma coisa ou você está outra, certo? São sentidos opostos. E essa intensidade, como é que eu consigo interpretar? Eu estou cheio, eu já estou me sentindo esgotada de alguma coisa está faltando dentro de mim, de eu me sentir vazia, certo? Então, eu já estou num patamar esgotado, elevado, de me sentir rasa, ou seja, faz esse jogo, certo? E seria um paradoxo. O silêncio é o melhor discurso. Como é que eu chego diante de uma plateia e vou ficar em silêncio? E digo que o silêncio é o melhor discurso. Ou seja, vai depender mais uma vez do meu contexto para que haja essa compreensão. Então, aí teria um paradoxo, ok? Vamos agora para alguns exemplos das figuras de construção ou de sintaxe, certo? Estrutura dentro do texto, certo? Ou em frases e orações. Caracterizam-se por apresentar determinadas mudanças na estrutura comum das orações. São figuras de construção. Anástrofe. O que seria essa anástrofe, professora? A inversão da ordem normal dos termos da oração.
Geralmente nós vemos o quê? Sujeito, predicado e o complemento dentro das frases. Venham comigo na câmera, rapidinho. Dentro de uma escrita, nós seguimos lá, né? Se for para morfologia, classe de palavras, enfim. Artigo, substantivo e os demais. Sujeito, predicado e os complementos. A anástrofe, ela vai trazer esse jogo dentro da sintaxe, dentro da estrutura do meu texto, da minha frase, de forma trocada, certo? E aí, automaticamente, qualquer leitor, quando consegue observar, percebe, dá para compreender, mas houve uma troca, certo? É o que voltamos para a tela aí agora, voltem para a tela comigo para analisar. É a inversão da ordem normal dos termos da oração. Trata-se, normalmente, de uma inversão simples do sujeito e do predicado, que eu já tentei esclarecer um pouquinho para vocês. Olha aí o exemplo. Eu decidi de casa mudar antes que as coisas ficassem mais difíceis. É compreensivo? Sim. Porém, geralmente, mais corriqueiro, cotidianamente, a gente utiliza de forma trocada quando queremos citar um exemplo desse tipo. Eu decidi trocar de casa, mudar de casa, antes que as coisas fiquem mais difíceis. E aqui houve essa troca. Quando tem essa troca de forma na construção, na estrutura da minha frase, eu tenho uma anástrofe, certo? Eu decidi de casa mudar antes que a coisa ficasse mais difíceis. Hipérbato agora. Trata-se também de uma inversão, porém de forma mais complexa do que a anástrofe, porque a alteração na ordem dos termos, da oração é mais acentuada. Olha agora também uma forma mais intensa. A ordem direta normal seria: o automóvel fazia um barulho estranho. No hipérbato, fazia o quê? Olha a troca. Fazia o automóvel, o verbo veio antes. Quem é que fazia alguma coisa? O automóvel, ou seja, a ordem ela foi trocada, o substantivo. Certo? Veio primeiro o verbo para poder vir o substantivo. Fazia o automóvel um barulho estranho, ou seja, fugiu, houve aí uma inversão na hora da frase. Elipse. Elipse é a omissão de alguma informação dentro da minha frase, porém eu consigo compreender, certo? É a omissão de uma ou mais palavras sem que comprometa o sentido da minha frase. Quando isso acontece, eu tenho um elipse dentro da minha frase, certo? Mas consigo compreender de acordo com os meus conhecimentos prévios e básicos da língua portuguesa. Nunca fui a Portugal. E aí, o autor colocou, por exemplo, eu tenho desejo, eu quero ir a Portugal. Não, ele expressou nunca fui a Portugal. Nesse exemplo, a ausência do pronome eu é o que a gente já consegue observar. Eu nunca fui a Portugal. Mesmo que não tenha aí esse pronome, a gente consegue perceber que o autor ele quis dizer que estava se referindo a ele. Ou seja, trata-se de uma elipse. Também tem um texto de uma frase, eu não vou conseguir cantar para vocês totalmente, de uma música, se não eu, quem vai fazer você feliz. E aí também não tem especificando quem, porque na estrutura correta a escrita deveria ficar, se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Aí o cantor, o autor da música, ele faz esse jogo, ou seja, com a figura de linguagem dentro da música de uma elipse. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Ok? Então seria isto. Vamos aí ao zeugma agora. É a omissão de uma ou mais palavras, olha agora, mais de uma palavra que já foi expressa antes, dentro da figura de linguagem, do sentido e da semântica. Quando isso acontece, é um zeugma, eu não preciso repetir a palavra. Nas classes de palavra lá atrás, seria o pronome para não haver repetição. Aqui é a omissão de mais ou uma palavra para que não haja repetição e sim
eu consiga compreender pelo que já foi dito anteriormente. Exemplo, eu acordo às 7 horas e vou dormir às 11. Ok. Não foi necessário repetir a palavrinha horas, ok? Pleonasmo. Pleonasmo seria quando a gente tem uma repetição de um termo, certo? Para realçar, para intensificar o meu sentido, o autor, a escrita em si vai ter uma repetição de um termo no início de frase. Eu subi lá em cima para ver o que queria. Certo? Perdão. Esse pleonasmo seria essa repetição de termo para realçar o sentido, só que automaticamente um sentido que você já consegue observar de forma clara. Eu subi lá em cima. Sempre quem sobe vai ter que subir para cima. Descer, eu já sei que é para baixo. Então, há uma certa repetição, certo? Subir onde? A gente já sabe que é lá em cima, mas na hora da escrita foi escrita a palavra cima, certo? Polissindeto agora, que seria essa figura aí de linguagem. Consiste na repetição de um conectivo. Olha aí, geralmente é a conjunção coordenativa aditiva da letrinha I, ou outras também, que o exemplo que eu trouxe foi diferente, entre termos ou orações. Olha aí essa frase. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. O conectivo aí, a conjunçãozinha da palavrinha nem, ela foi repetida, certo? Dentro de um conectivo para que estabelecesse sentido, só que foi repetida. Quando isso acontece, temos aí um exemplo de polissindeto, certo? Assindeto, ou assíndeto, na verdade, consiste na ausência de conectivo. Se o polissindeto tem, o outro não tem. Consiste na ausência de conectivo entre termos ou orações. Fui ao mercado para comprar frutas, verduras, legumes, carnes, certo? Não tem a presença dos conectivos. Ele foi lá e especificou cada um do material que ia comprar, sem conectivos e sem repetição, certo? Ana Couto. Consiste na modificação da estrutura regular de uma oração, em que se introduz uma palavra ou expressão que fica solta, sem ligação sintática com os outros termos dessa oração. Ou seja, mais uma vez agora um exemplo de uma figura que vai ter modificação, porém essa com um detalhe específico a mais. Alguma expressão, na hora da gente compreender, vai ficar um pouquinho solta e vai querer talvez dar um sentido duplo ou nos fazer ficar inquietos com a interpretação. Meu vizinho soube que ele está no hospital. E aí? Será que eu soube que o meu vizinho está no hospital? Ou meu vizinho soube que outra pessoa está no hospital? Perceba que o termo da oração em si, ela fica meio solta, esse vizinho aí. Quem seria? Sou eu que estou sabendo sobre o meu vizinho? Ou meu vizinho que está sabendo sobre outra pessoa que está no hospital? Certo? Então, essa ligação sintática, ela vai ficar um pouco solta dentro da oração. Certo? Anáfora é um tanto conhecido também. Consiste na repetição de uma ou mais palavras para dar ênfase a uma ideia. É muito usada aí nos textos de poesia. Quando eu tenho uma repetição no início de frases, eu tenho a presença de anáfora para intensificar, dar ênfase à minha ideia ou ao que eu quero repassar. Eu quero amor, eu quero alegria, certo? Então temos aí a presença de anáfora. Seguimos agora com a literação. A literação consiste na repetição de um mesmo fonema para realçar um determinado som ou dar o ritmo a uma oração. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, presente nos travas-línguas. Quando a gente tem uma presença de consoantes, nós temos a
aliteração, certo? Se for repetição de vogal, eu quero chamar a atenção de vocês para a assonância, certo? Que eu não coloquei aqui, mas aí eu já chamo a atenção de vocês. Repetição de consoante, certo? Mesmo fonema, nós temos a figura de linguagem aliteração. Se for a assonância, uma repetição de vogal. E a silepse seria a concordância feita com um termo que está subtendido e não com o que aparece claro na oração, certo? Por exemplo, uma frase foi colocada, não foi colocada de forma clara, certo? Explícita, mas eu consigo compreender que aconteceu alguma coisa. E isso pode acontecer entre gênero, masculino ou feminino, número e da pessoa. Você tem que observar se o seu substantivo está correspondente com o predicado, com o sujeito, certo? E aí você faz essa análise dentro das frases. O exemplo que eu trouxe foi o de gênero. Ele fez isso e eu. Você está louco? Ou seja, existe uma concordância, só que não está de forma clara dentro da frase. Mas aí eu subentendo que essa pessoa, esse rapaz, ele fez alguma coisa. E aí eu me expressei de uma forma com que eu subentendi que ele fez alguma coisa, deu alguma mancada, não deveria ter feito, ou algo desse tipo, ok? E trouxe aí só para vocês a classificação desses tipos de silepse, certo? Seria de gênero, como eu disse, quanto há discordância entre os gêneros feminino e masculino. Quando há de número, certo? Que há discordância entre o singular e o plural, certo? Você tem que observar a colocação inicial da frase, se está correspondente ao plural, o verbo está correspondente com o substantivo dentro do plural. Aí vamos lá para a análise das palavras, você sabendo aí dominar se está no plural ou no singular. E de pessoa também, quando há concordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, o verbo que está na primeira pessoa, ou seja, de pessoa você tem que fazer esse jogo de palavras para ver se está correspondente uma com a outra. Ok, pessoal? Então, essa aula aí foi um pouquinho mais extensa devido a os inúmeros casos de figura de linguagem. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Tenham ficado claro. E aí, é só ficarem revisando que com certeza o sucesso vem. Até a próxima.